Bom dia, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para o Evangelho segundo o Espiritismo. Que este dia de hoje seja um dia abençoado. Que a mensagem de hoje nos faça refletir sobre nossa vida, o que estamos fazendo, o que estamos pensando, como podemos ajudar o próximo a nos ajudar. A mensagem de hoje do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 279, que diz o seguinte: maravilhava-se a operadora diante do computador. Possibilidade de criação, organização e rapidez na tela. Nisso, uma tranquila voz lhe disse: muito mais é o teu computador mental. Se este computador pode muito, tu podes tudo. E ele realiza operações complicadas e delicadas, mas ainda limitadas. Tu és ilimitada. Tens inteligência e vontade. És espírito eterno, uma faísca de Deus. A moça sentiu tocar o coração. Levantou-se, olhou-se no espelho e pensou: sou muito mais que uma máquina. Sou gente, tenho beleza, vida, esperança. Posso amar e ser feliz. A esta altura, não se conteve e disse: obrigada, meu Deus. Meus queridos, o capítulo de hoje do Evangelho é o 7º, Bem-aventurados pobres de espírito. E o item é o primeiro, o que é preciso entender por pobre de espírito. Bem-aventurados pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versículo 3. Aqueles que não acreditam zombam deste ensinamento moral. Bem-aventurados pobres de espírito. Como tem zombado de outras afirmativas de Jesus por não entendê-las. Por pobre de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Ele diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Segundo a opinião da maioria, os cientistas e os intelectuais da Terra têm um conceito tão alto de si mesmos e de sua superioridade, que olham as coisas divinas como indignas de merecerem a sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos e com sua vaidade, seus olhos não podem se elevar até Deus. Aqueles que acreditam superiores a tudo, têm a tendência de não aceitarem o que está acima de suas capacidades. Por isso poderia rebaixá-los. Chegam ao ponto de negar a divindade. Porém, quando concordam em aceitar que Deus existe, negam-lhe um de seus mais belos atributos, a sua intervenção sobre as coisas deste mundo, pois estão convencidos de que apenas eles são suficientes para bem governá-lo. Usam sua inteligência como medida da inteligência universal e, julgando-se aptos a tudo entender, não aceitam como possível aquilo que não podem compreender. Quando julgam alguma coisa, consideram seu julgamento como definitivo e indiscutível. Quando os cientistas e os intelectuais se recusam a admitir um mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isto esteja acima de suas capacidades de entendimento, mas porque seu orgulho se revolta contra a ideia de que existe alguma coisa que não possam dominar e que o faria descer de seus pedestais. É por isso que mostram sempre um sorriso de desdém por tudo que é do mundo físico e visível. Eles se atribuem grande inteligência e muito conhecimento para acreditarem em coisas que, segundo eles, são apenas para as pessoas simples. Por isso consideram como pobre de espírito aqueles que levam essas coisas a sério.
Entretanto, digam o que disserem, certamente um dia entrarão, como todos os outros, no mundo invisível que tanto ridicularizam. E quando seus olhos se abrirem, reconhecerão o erro que cometeram. Entretanto, Deus, que é justo e não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem dar a ambos o mesmo tratamento. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será admitido lá sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito. O ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio, que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as passagens, Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproxima de Deus e o orgulho entre os vícios que nos afastam dele. Isso ocorre por uma razão muito natural. Enquanto a humildade é um ato de obediência à sua vontade, o orgulho é um ato de revolta. Mais vale, portanto, para a felicidade futura do homem ser pobre de espírito, no sentido em que este termo é entendido pelo mundo, e rico em qualidades morais. Que assim seja. Meus amigos, nesta passagem, Jesus não quis dizer que devemos ser pobres de bens materiais, mas sim sermos ricos de humildade. Porque tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos e que ainda estamos para conquistar aqui na terra, é apenas um empréstimo. A nossa casa, nossa família, nosso trabalho, tudo é um empréstimo. Ninguém entra no reino de Deus sem a simplicidade do coração. Assim disse Jesus. E são para estes que estão reservados o reino dos céus. Então, o que é que temos que fazer para conquistar esse reino de paz, reino de amor, de justiça? Primeiramente, se perdoar os outros. Agradecer a Deus o que temos, o pouco que temos ou o muito que temos, porque cada um tem aquilo que merece. Nós temos a vida que merecemos. Nós temos a família que merecemos. Nós temos os filhos que merecemos. Tudo aqui é para a nossa evolução. Vamos pedir a Jesus que façamos desta vida uma vida de harmonia, de paz. Vamos ajudar sempre que for necessário, dentro de cada possibilidade de cada um, para que a gente possa conseguir estar ao lado do Cristo e adentrar ao reino de Deus. Vamos pedir perdão pelas nossas faltas, pelos nossos atos e pensamentos. Vamos agradecer mais. Senhor, neste momento, te agradecemos por tudo, pela vida, pela família. Te agradecemos pelo trabalho, pela casa que nos deste, pelo pão de cada dia, pelos amigos, pelos inimigos. Vamos agradecer a Deus pelo planeta em que a gente não está cuidando dele como deveríamos cuidar. Vamos agradecer a Deus por tudo, mas também vamos pedir que nos dê força, coragem, fé e resignação para que a gente possa seguir os ensinamentos dele. Amado Mestre, tem piedade de cada um de nós. Nós te entregamos agora também
todos aqueles que se encontram em depressão, com angústia, com problemas financeiros, todos aqueles que se encontram nos hospitais, nas prisões, todos aqueles, Pai, que estão pelas ruas porque não têm um lar, uma casa para morar. Aqueles que estão em desunião nas famílias, aqueles que estão com problema de depressão, querendo se matar. Te entregamos aqueles que já se encontram no lado espiritual, principalmente as almas sofredoras. Que o Senhor possa iluminá-los, que o Senhor possa resgatá-los. Nós só pedimos, Pai, toque em nosso coração, segura pela nossa mão e nos guia. Meus amigos, a reflexão final de hoje diz o seguinte: um garoto segurava em suas mãos 2 maçãs. Seu pai se aproximou e lhe pediu com um belo sorriso: filho, você poderia dar uma de suas maçãs para o papai? O menino levanta os olhos para seu pai durante alguns segundos e morde subitamente uma das maçãs e logo em seguida a outra. O pai sente seu rosto se esfriar e perde o sorriso. Ele tenta não mostrar sua decepção quando seu filho lhe dá uma de suas maçãs mordida. O pequeno olha para seu pai com um sorriso e diz: é essa, a mais doce, papai. Retarde sempre o seu julgamento sobre as pessoas. Dê aos outros o privilégio de poder se explicar, mesmo se a ação parece errada. O motivo pode ser bom. Que todos tenham um dia abençoado. Que Jesus nos ampare e nos ilumine sempre. Tenham um bom dia.